Então aqui nós vamos começar um atendimento na radiestesia radiônica. Não importa se você vai utilizar uma prancha ou se você somente vai utilizar os gráficos, tem que passar por esta etapa, que é criar o testemunho, escrito ali a lápis, que o grafite é um condutor de energia. Então, nome completo, data de nascimento, cidade que nasceu, cidade que está morando e o pedido atrás, a forma pensamento atrás, o que você quer para aquela energia da pessoa. Depois que confeccionar um testemunho, nós vamos analisar aqui no relógio anestésico quanto tempo nós vamos deixar ele no desimpregnador, que nós já vimos para que serve o desimpregnador, né? Para limpar as energias nocivas, limpar o campo e tudo mais. Depois do tempo mostrado para o relógio radiestésico, nós deixamos no decágono duplo. Nós pegamos a energia da pessoa, deixamos o pêndulo ali um pouco, a hora que o pêndulo começa a se mexer, movimentar em sentido horário ou para cima e para baixo, quer dizer que ele captou a energia. Vamos analisar agora quanto tempo nós vamos deixar no desimpregnador. São horas no desimpregnador? São minutos? O pêndulo diz que sim, eu pergunto quantos minutos no desimpregnador? Ele aponta, eu vou até lá conferir, confirmar se é isso mesmo. Ele gira em sentido horário, ou ele balançaria para cima e para baixo, dizendo que é aqui, tá? Então ele gira em sentido horário, isso significa que nós vamos deixar o testemunho por 30 minutos aqui no desimpregnador para depois poder utilizar, tá? Deixou no desimpregnador 30 minutos, conforme pediu o relógio radiestésico. Voltamos aqui novamente. Quanto tempo no decágono duplo? São minutos? Tá, respondeu que sim. Quantos minutos? Eu vou conferir se é o que ele está me apontando. Sim, 35 minutos. Vou aqui e deixo no decágono duplo por 35 minutos. Depois disso, depois de 35 minutos aqui, nós vamos começar o nosso atendimento. Pegamos o testemunho, colocamos no relógio radiestésico e nós vamos então fazer a análise do cliente. Temos aqui a fichinha de análise, onde a gente vai anotar tudo, tá? E aqui também temos umas outras questões atrás para analisar o cliente. Também tem outras perguntas que são questões que o cliente pode estar trazendo para vocês. E aqui nós colocamos até uma tabela para inserir o nome do gráfico e o tempo de montagem que você vai ver depois. O tempo de montagem do gráfico. Tá, nós vamos fazer uma análise. Podemos analisar agora os campos físico, mental, emocional, espiritual e os chakras. E depois podemos analisar as áreas que ele pediu, profissional, relacionamento, a porcentagem, a vibração, a frequência, qual a energia está na vida dessa pessoa, né? Então, o campo físico, que é o campo em que a pessoa se encontra, as energias da pessoa, assim, no dia a dia, como está, qual a frequência. Nós vamos primeiramente, gente, sempre tem que lembrar, apontar qual linha. Então, a linha de porcentagem geralmente é essa de 0 a 100. Então, nós vamos lá, de 0 a 100, né? Nós vamos ver essa linha. Qual é a frequência vibracional do campo físico? Campo físico, vamos lá, conferir 70%? Sim, 70%. Nós vamos e anotamos na fichinha, campo físico, 70%. Qual é a frequência vibracional do campo espiritual? Apontou, nós vamos conferir 80? Sim. Vamos lá e anotamos na fichinha, porque aqui na fichinha já está escrito, né? Os campos energéticos e os chakras a serem mensurados. E está até escrito aqui que a gente analisa o antes da sessão e o depois da sessão. Para a gente saber os resultados, se deu certo, se foi harmonizado. Então, nós analisamos cada campo. E depois nós vamos analisar
analisar os chakras. Qual é a frequência vibracional do chakra básico de fulano de tal? Ele me aponta, eu confiro. 70%. Qual é a frequência vibracional do chakra umbilical? Ele aponta, eu confiro. Nisso nós vamos analisar todos os chakras, tá? Esse foi o primeiro passo. O que fazemos depois? Depende do material que vocês têm. Por exemplo, se vocês têm a escala Hawkins, vocês podem medir como estão as emoções, como está no inconsciente da pessoa, como que estão os sentimentos dela, né? O que ela vibra. Então você pode colocar o testemunho aqui, captar a energia do testemunho e perguntar: o que essa pessoa vibra no momento? O pêndulo vai mostrar o que ela vibra. Aí tá pra cima e pra baixo, né? Você vai pra baixo pra ver se é isso. Diz que não. Vem pra cima pra confirmar. Sim. Depois de analisar aqui na escala Hawkins, você vai ver o que significa aquela frequência, aquele hertz que saiu para a pessoa da escala Hawkins e vai anotar também para enviar para a pessoa no sentimento que ela está vibrando no momento. Temos várias placas que podemos estar analisando, né? Energias negativas. E como nós vimos também, nós podemos criar nossos próprios gráficos. Nós temos gráficos em branco, qual a gente pode criar, né? Então aqui, por exemplo, ó, eu quero analisar a casa da pessoa, o ambiente. Eu posso escrever sala, quarto, cozinha, banheiro. E posso escrevendo todos os cômodos da casa, quarto 1, quarto 2 e tudo mais. Essa prancha aqui, nesse caso, que eu quero fazer a análise daquilo que a pessoa pediu ou daquilo que eu desejar, para saber como está, se tem alguma coisa na casa ou algo assim. Então tá. Há alguma má energia na casa de fulano de tal? Aí você me diz que sim. Qual é o cômodo da casa que há essa má energia? Aí, por exemplo, me diz cozinha. Aí na cozinha, o que eu vou fazer? Eu posso ir lá com o pêndulo, girar o pêndulo, emanar energias boas, lá na cozinha. Vou lá na cozinha com o pêndulo, né? Se for na minha casa, por exemplo. Se não for na minha casa, se for na casa do cliente que você está atendendo, você passa para ele os símbolos que foi incluso junto com o material de vocês, que é para ambientes. Tá, mas eu não vi a casa, eu vi outra coisa. O que eu faço? Você vai analisar na mandala dos gráficos qual o gráfico adequado para a pessoa nesse momento. Então, depois de analisar tudo aquilo que eu desejo na vida da pessoa, eu vou trabalhar nos chakras, porque os chakras eu já vi que alguns em desequilíbrio. Então eu vou harmonizar o chakra da pessoa agora. Coloco na prancha dos chakras o testemunho dele. E se eu tiver as pedrinhas, coloco as pedrinhas de cada chakra. Porque nós sabemos que os chakras em desequilíbrio, ele não deixa nada fluir na vida da pessoa, né? As coisas ficam estagnadas. Para harmonizar os chakras, temos várias maneiras. Nós podemos somente deixar os cristais agindo, captamos a energia aqui da pessoa, com o pêndulo. Muitas pessoas utilizam ponteiros. O que é ponteiros? Ou ele pode ser de cristal, que está apontando, ou ele pode ser algo feito de madeira, aquelas madeirinhas mesmo, alguns pedem aquele de churrasco ou unha, só para fazer isso. Nós vamos lá, apontamos, chakra base de fulano de tal. Harmoniza, equilibra a linha, se fala o nome da pessoa, né? Harmoniza, equilibra a linha, harmoniza, equilibra a linha. Chakra umbilical. Harmoniza, equilibra a linha,
equilibra ali. Sempre no final eu procuro dar mais uma geral, até o pêndulo parar ou ficar balançando para cima e para baixo. E ali deixamos montados. Agora nós vamos ver aqui no relógio radiestésico quanto tempo para aquela pessoa deve ficar montada a prancha de harmonização dos chakras. São minutos? Sim. Quantos minutos? Eu vou e confiro. 70? 70 minutos. Então a prancha para harmonizar os chakras eu deixo ali por 70 minutos ou pelo tempo que pediu para você em casa. Depois disso nós vamos analisar as outras áreas que a pessoa pediu, tá? Então a gente pega ali a fichinha, a gente vai ler o que a pessoa, que nós anotamos ali que a pessoa pediu, né? Ou vamos fazer aqui as perguntas em questão que temos na ficha. Aí, por exemplo, a pessoa pergunta, eu vou me separar? Você nunca dá uma resposta que sim ou que não. Vai lá e pergunta, ela vai se separar? Por quê? Porque às vezes pode ser que saia sim aqui e ela nem vai se separar. Na verdade, a energia no momento não tá boa. E como você está trabalhando a energia dela para estar alinhando, a energia pode ser modificada e nem ocorra separação nenhuma. Então você sempre pergunta, qual a chance de dar certo? E você vai ver em porcentagem qual é a chance de dar certo. Qual a frequência se encontra esse casamento? Então você vê a frequência que se encontra este casamento. Então é perguntas objetivas, de sim ou não, ou na porcentagem. Perguntas, qual é a chance de passar em um concurso? E pergunta isso. Aí você fala, você tem 70% de chance de passar em um concurso, mas nós podemos trabalhar sua energia para que tudo melhore e você consiga ter bom êxito. Ou no casamento, o casamento não vai bem. Olha, seu casamento está 25%. Vamos trabalhar suas energias para que melhore, para que não ocorra nenhuma separação. Então, as análises através do relógio radiestésico, você faz assim. Vamos ver lá as perguntas que nós temos na análise do atendimento, né? Há alguma má energia impedindo o crescimento dessa pessoa? Não. Eu vou lá e anoto na análise de atendimento que não há nenhuma má energia impedindo. Os caminhos estão abertos? Os caminhos estão abertos. E assim vai fazendo várias perguntas, tanto as que estão na análise de atendimento, quanto as que foram passadas para você analisar, ou que vieram em sua intuição, porque como a radiestesia nós trabalhamos muito com a mente, vem muita intuição. A radiestesia nós trabalhamos com o subconsciente, então trabalhamos bastante com a intuição. Aqui na mandala dos gráficos, nós vamos analisar quais os gráficos para a pessoa que necessita para aquele momento, para aquela situação. Colocamos o testemunho no decágono duplo, captamos a energia da pessoa e perguntamos quais gráficos vamos utilizar para a pessoa no momento. O pêndulo vai balançar para cima e para baixo, nós vamos analisar se é a parte de baixo, se é algum gráfico para cá, não. Vamos ver se é algum de cima. Ele responde, né, em sentido horário ou balançando para cima e para baixo. Aqui eu posso colocar uma pedra ali ou anotar na ficha ali da pessoa qual gráfico saiu para ela. Vamos analisar mais algum gráfico? Sim, qual? A gente vai ver qual sentido é o gráfico daquela situação. Aqui, ó. Então eu vou lá e coloco em cima ou anoto na análise do atendimento da pessoa qual gráfico saiu, porque depois eu vou montar, vou passar para a pessoa o que significa aquele gráfico, né? Mais algum gráfico? Qual? Vou ver se é para baixo. Não. Para cima. Sim. Eu coloco a pedrinha ou anoto para eu montar depois.
Aqui nessa mandala, você pode deixar a energia da mandala também agindo na vida da pessoa, deixando diretamente assim, perguntando para o relógio radiestésico quanto tempo você deixa montada a mandala. Ou você pode montar os gráficos um a um conforme que saiu aqui. Por exemplo, saiu para vocês o gráfico desimpregnador. Novamente, vamos supor que saiu. Então, você vai montar o gráfico desimpregnador. Lembra do norteamento do gráfico? Coloca o gráfico desimpregnador, faz o norteamento do gráfico que está no vídeo. Se você já mostrou para o pêndulo onde está o seu norte, você só pergunta aqui, onde está o meu norte magnético? Ele aponta e você vira. Aqui é o meu norte magnético? Ele disse que sim. Depois você vai montar os gráficos, né? Passando primeiro no desimpregnador, já passou pelo decaminho duplo, o testemunho, né? Então você vai colocar lá no gráfico que saiu para a pessoa. Ah, mas eu quero montar somente os gráficos, não quero fazer a análise completa. A mesma coisa, você pega a mandala e pergunta lá para essa determinada situação. Qual gráfico eu devo montar? Aí sai lá um gráfico, você pega o gráfico, né? Primeiramente passa o testemunho no desimpregnador, no decaminho duplo, pelo tempo determinado no relógio radiestésico e vai lá montar o gráfico qual saiu para você aqui na mandala.